Diário tem mais uma entrevista exclusiva com o deputado federal Kim Kataguiri, ele recém-filiado aí ao Missão. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigado, um prazer estar aqui. Deputado, vamos iniciar aqui já com um tema um pouco polêmico, endurecimento da legislação contra estupradores. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado chegou a aprovar em caráter terminativo, lá em 24, falando sobre a castração química das pessoas condenadas por violência sexual. Depois, um texto semelhante foi à Câmara Federal, também foi aprovada, mas na sua proposta tem endurecimento desta legislação, tendo em vista que essa castração seria voluntária para que o apenado pudesse ter ali uma redução da pena e também uma liberdade condicional. O que você prevê, deputado? Não, eu acho que não tem que. O sujeito que é condenado por estupro não tem que ter escolha em relação à castração. Castração tem que ser pena, né? Não é, você vai ter um benefício porque voluntariamente você escolheu fazer um tratamento hormonal para você ser menos tarado. Não, isso para mim é uma bizarrice, né? Na minha avaliação, eu até apresentei um projeto nessa semana de castração física, né? Realmente retirar o órgão genital do estuprador, que ele nunca mais vai estuprar ninguém, né? Eu acho que esse é um crime, esse é um crime que eu avalio tão perverso, tão cruel, ou até mais do que um homicídio. Porque é de uma tortura, é de um sofrimento físico e psicológico tão grande que eu acho que deveria ser uma das maiores penas que a gente tem no nosso sistema penal. Já está tramitando. Está tramitando e eu sinto muito, mas muito apoio das mulheres, principalmente as maiores vítimas do crime de estupro, para a gente fazer a aprovação desse projeto. Obviamente vai ter polêmica sobre a constitucionalidade, que a Constituição fala em penas de caráter perpétuo, né? Então pressupõe-se a vedação de prisão perpétua, de pena de morte, mas eu acho que tem margem sim para discutir a castração física, mesmo porque ele vai ser preso, vai ser castrado, mas depois vai ser solto. Não vai ter prisão perpétua e não vai ter a pena de morte que é vedada pela nossa Constituição atual, que, reforço, é uma Constituição com a qual eu discordo, que eu acho que é fracassada e que eu acho que a gente teria que jogar fora e reformular uma nova. Tem conversado com outros parlamentares a respeito disso, principalmente aqueles das alas mais radicais do Congresso, deputado, para conseguir a aprovação desse texto? Eu acho que esse é um projeto, a castração física com certeza não vai ter voto do PT, não vai ter voto do PCdoB, não vai ter voto do PSOL, não vai ter voto do grosso ali da base do governo. Mas eu considero que a gente teria uma maioria tranquila para aprovar essa modificação, sim. Deputado, claro que nós estamos falando aqui de violência sexual, muito tem se debatido, inclusive tem a lei Felca com relação à erotização de crianças, e nessa semana o senhor fez aí uma fala muito dura com relação às mudanças, principalmente de verificação de idade em jogos, por exemplo. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais o porquê desse seu posicionamento mais duro com relação a isso. Porque eu acho que a regulamentação do governo federal, olha só, a lei veio para proteger, a intenção da lei, né, o espírito da lei é proteger jovens, adolescentes, crianças de sexualização. Esse foi o debate principal. Aí, primeiro, no texto da lei, mudam, né, o meu marco legal dos games, que eu aprovei, que é a lei federal, para tratar sobre loot box, para tratar sobre sistema de recompensa dentro de jogos, né? Que eu acho, sim, que criança não pode ter nenhum contato, até pelo dano psicológico que isso pode causar para ela, dano cognitivo, com um loot box que seja uma espécie de cassino, né? Só pode ter, eu acho que tem que ter regras, tem que ser regulamentado, mas não pode ser proibido, senão você vai proibir jogos no Brasil ou inviabilizar jogos no Brasil, por exemplo. A gente tem um campeão mundial de Counter-Strike, que é o Fallen. 3 vezes, salvo engano, campeão mundial. Counter-Strike é um jogo que tem loot box, né? Se você fizer a proibição absoluta, você vai inviabilizar uma indústria de esporte eletrônico no qual o Brasil é referência, no qual o Brasil tem o Pelé, né? Do jogo de tiro em primeira pessoa. E um outro ponto da contradição,
da regulamentação? O governo colocou Linux como uma das coisas de risco para criança e adolescente. O que um sistema operacional tem a ver com risco para criança e adolescente? Eu não entendi até agora, e o governo não justificou porque colocou nas principais pontos de monitoramento o Linux, né? Um sistema operacional. E da contradição também, a idade de consentimento de sexo é de 14 anos de idade. Então, uma criança de 14 anos de idade pode consentir para transar com uma pessoa de 30 anos de idade. Agora, com a Lei Felca, essa criança ela pode consentir para transar com um adulto, mas ela não pode jogar LOL. Não. Entende o absurdo que a gente vive? Um adolescente de 16 anos de idade pode votar, pode escolher o presidente da República, mas não pode jogar GTA. Então, esses são os pontos que eu critico. Toda a construção sobre combate à sexualização de crianças, isso é uma pauta histórica do Movimento Brasil Livre. Inclusive, a gente já foi linchado mediaticamente por causa das críticas e do boicote que a gente fez ao Queer Museu, ao que estava sendo financiado pelo Santander via Lei Rouanet. Isso sempre foi defesa nossa. Aí vem o governo, a esquerda, para tentar sequestrar essa pauta e transformar numa coisa completamente diferente para combater uma coisa que não tem nada a ver com sexualização de criança, que é jogo. Deputado, dentro do contexto das polêmicas que envolvem a Erika Hilton como presidente da Comissão das Mulheres, muito tem se falado, ela fica, ela sai, tem essa questão da castração química e também da castração física, como já citado. Como que é lidar com essa situação nesta comissão? Porque é algo, como o senhor adiantou aqui, a esquerda provavelmente será completamente contra. Queria que você falasse também dessa polêmica que envolve a Erika. Não, acho que vamos lá. As mulheres não se sentem representadas pela Erika Hilton, né? A Erika Hilton, ela não tem útero. A Erika Hilton não sofre violência obstétrica. A Erika Hilton não sofre, não conhece dos problemas de mulheres biológicas. Razão pela qual as mulheres não se sentem representadas pela Erika Hilton na presença da Comissão da Mulher. E ela inviabilizou, ela fechou a Comissão da Mulher. Por quê? Porque ela não teve maioria de votos para se eleger. Salvo engano, os números podem não ser exatos, mas o fato é que ela perdeu. Salvo engano, ela teve 10 votos para a presidência da Comissão da Mulher e teve 12 votos em branco. Ou seja, ela não tem a maioria do plenário. Eu fui presidente de comissão, fui presidente da Comissão de Educação. Se você não tem maioria do plenário, se você não tem controle do plenário, acabou, sua comissão não aprova nada. Então, assim, ela já começou, e eu nunca vi isso antes, tá? Eu nunca vi um presidente de comissão ter menos votos do que voto em branco, né? Então, eu acho que basicamente ela vai paralisar todas as pautas em relação à mulher na comissão, porque ela não tem maioria, porque ela insistiu em ser presidente da comissão só para fazer show, só para aparecer, só para gerar polêmica, que é o que ela sempre fez dentro do Congresso. Ela nunca aprovou nada, ela nunca relatou nada, ela não aparece no plenário. Eu estou no plenário todos os dias, em todas as pautas, ela não está, ela não lê, ela não exerce um mandato parlamentar. Ela usa o mandato para impulsionar uma carreira de influencer. Deputado, sobre esta polêmica que envolve Erika Hilton, há um projeto de lei da deputada Ana Pimentel que traz aqui no seu artigo 2º, por exemplo, que é parágrafo 1º, que o que seria uma definição de mulher no Brasil. Toda pessoa que se identifica e se reconhece no gênero feminino, inclusive mulheres trans, travestis e pessoas não binárias que assim se identifiquem. Isso, aprovando, muda completamente essa teoria ou esse conceito que o senhor apresentou em relação à Erika. Na realidade, esse projeto é a destruição da mulher no Brasil. Por quê? Se a definição... E olha só como é esquizofrênico esse projeto. Ele não define mulher. Ele faz uma definição circular. Quem é mulher? Quem se define como mulher? Mas peraí, eu estou usando a mesma palavra para definir a palavra, né? É a mesma coisa que falar, o que é água? A água é o que se considera água. Eu não expliquei nada do que é água. Eu falei, olha, pode ter uma composição ali das moléculas de ter hidrogênio com oxigênio, tem estado líquido, sólido, gasoso. Não expliquei nada sobre mulher. Só disse que mulher é quem se define como mulher. Se mulher é quem se define como mulher, qualquer um pode ser mulher.
Se qualquer um pode ser mulher, qualquer lei aprovada para garantir direitos para as mulheres vale para todo mundo, porque todo mundo a qualquer momento pode se definir como mulher. E o Estado não vai poder contestar se essa lei for aprovada. Ou seja, se essa lei for aprovada, acabou o direito da mulher. A Lei Maria da Penha vai se aplicar para qualquer um. Porque hoje eu me considero homem. Amanhã, se eu disser para o Estado brasileiro que eu me considero mulher, o Estado vai ter que aceitar. E aí eu posso pedir a Maria da Penha para mim. Eu posso pedir cota feminina, eu entrar numa chapa do Partido Missão como mulher dentro da cota feminina de chapa. Então, esse projeto, assim, eu vou lutar ao máximo, já está pautado para plenário, inclusive semana que vem, estava pautado para essa semana, não foi, tá para semana que vem. Eu vou obstruir o máximo esse projeto, que eu acho que é o fim, é a decretação do fim de direito da mulher no Brasil, se essa definição for aprovada. E qual que é a expectativa lá na Câmara? O que se comenta a respeito desse projeto? O que o senhor tem observado? Como a maioria não lê, a maioria nem está comentando. Mas eu acho que quando entrar em pauta e eu explicitar, né, e eu discursar da tribuna mostrando exatamente aquilo que está sendo votado, eu acho que a gente tem condição de derrotar esse projeto. Até porque ele está embutido num projeto que fala sobre normas de prevenção, proteção, responsabilização civil e educação digital para o enfrentamento à misoginia em aplicações de internet. É isso mesmo, né? Essa é a estratégia que eles sempre utilizam. Eles misturam as coisas porque parte do projeto fala de combate à misoginia. Aí a outra parte destrói o conceito de mulher. Se eu voto contra o projeto por ele destruir o conceito de mulher, qual que vai ser o discurso do PT? Olha só, ele votou contra o combate à misoginia. Eles fingem que não existe a outra metade do projeto, que é o que importa para eles, e só utilizam o rótulo de que era um projeto para combater misoginia. Se era um projeto para combater a misoginia e Kim Kataguiri votou contra, Kim Kataguiri é misógino. Esse é o raciocínio que eles constroem para fora e que cola para pessoas que, enfim, militância do PT, pessoas desavisadas que não acompanham política, que não veem os projetos que são votados. Esse vai ser o discurso deles. Eles sempre juntam as coisas, uma coisa que realmente importa para eles e que é nefasta, e uma coisa legítima e virtuosa, mas que não importa para eles, eles juntam no mesmo projeto para fingir e utilizar o discurso de que a gente está votando contra uma coisa virtuosa. Seria validar, então, a ideologia de gênero no país. Exatamente. Seria oficializar que não existe mais gênero no Brasil e que, portanto, e isso entra numa discussão dentro da própria esquerda, tá? Boa parte das feministas de esquerda combatem o movimento trans de esquerda, por entender que o movimento trans usurpa e prejudica a luta do feminismo. Então, essa é uma discussão que gera divisão mesmo entre eles, né? Bom, deputado, tem um projeto da sua autoria que prevê alterações no IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que limita o teto de 1%. O que diz esse projeto especificamente e qual que é a sua expectativa? Esse projeto ele limita, né, o IPVA a 1% do valor venal do veículo, faz com que o cálculo do IPVA seja sobre o peso do carro, na mesma lógica de países desenvolvidos, de que, em se tratando de imposto sobre veículos, a principal destinação desse imposto, não única, mas a principal, deve ser a manutenção de rodovias, de ruas, né, as condições para que você possa dirigir decentemente, que no Brasil são um desastre. Você paga o IPVA caro e você não tem a contrapartida. Muitas vezes você paga o IPVA caro, a estrada é um lixo e você ainda paga pedágio, né? Então, esse projeto limita a 1%, né? Faz com que o cálculo seja sobre o peso, obviamente mantendo a diferenciação que existe hoje por modalidade, né? Porque se a gente fosse considerar, se a gente não fosse diferenciar a modalidade, como todo país faz e a gente faz, a gente estaria tributando mais o transporte coletivo, por exemplo, o ônibus, porque o ônibus é mais pesado. A gente vai manter. A diferença é transporte de carga é uma modalidade, transporte público é outra modalidade, van escolar é outra modalidade, é um veículo particular é outra modalidade. Então, o cálculo sobre o peso também tem a diferenciação de modalidade, mas com a alíquota máxima de 1%, e já está muito popular um site que minha equipe fez, que é o novoipva.com.br, que a pessoa consegue colocar o valor do carro dela, o estado em que ela mora e descobrir o quanto ela pagaria, o máximo que ela pagaria de IPVA
se minha PEC fosse aprovada. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma receita importante para os estados. E em vez da gente, geralmente quando você cria um benefício para a população, no governo federal, o governo federal cria um novo imposto para financiar ou aumenta imposto. O que eu estou fazendo é o contrário, cortar gasto. A gente limita os gastos que o executivo tem com publicidade para compensar a perda de arrecadação do IPVA. A gente limita os gastos com o Congresso Nacional e com os parlamentos estaduais, que também o nosso gasto é excessivo, é incompatível com os países desenvolvidos, para fazer essa compensação. E a gente pode ter outras compensações que eu sugeri até, que a gente pode discutir na comissão especial, fim de super salário da 15 bilhões, corte de emendas parlamentares. Compensação não falta. Os governadores se manifestaram contrariamente, né? O conselho dos secretários de Fazenda estaduais lançaram uma nota, né? Dizendo que são contra o projeto. Geralmente, políticos no cargo executivo brasileiros são contra corte de imposto, são contra corte de gasto. Era natural que tivesse essa resistência, mas eu estou vendo uma reação da população muito grande que acho que pode fazer com que a gente aprove essa PEC. Não à toa, a pressão popular foi tão grande que eu consegui 220 assinaturas em menos de um mês. Para fazer um paralelo, na PEC contra super salários eu demorei 2 anos para coletar 180. Nessa, menos de um mês, 220. Tamanha pressão popular. O presidente Hugo Mota despachou em uma semana, né? Já está na CCJ. O presidente da CCJ já designou o relator. O relator já apresentou o pedido de audiência, já disse que vai ter uma única audiência pública e depois vai apresentar o seu parecer. O parecer vai ser pela aprovação e o presidente da CCJ já tem um compromisso de pautar. Então, a pressão é tão grande que o processo legislativo está caminhando bem rápido. Deputado, de forma prática, como que é feito esse cálculo pelo peso do veículo para a nossa audiência poder entender o que se passa nesse projeto? Não, o cálculo vai ser operacionalizado pelos estados, né? A gente não vai ditar para os estados como é que esse cálculo vai ser feito. Cada estado vai poder fazer o cálculo da maneira que bem entender. A limitação que a PEC apresenta é 1% do valor venal do veículo. Dentro de 0 a 1%, o governo faz o cálculo, o governo estadual faz o cálculo do peso do veículo da maneira como regulamentar em lei estadual. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.